voltamos para o segundo bloco sobre Balanço 2016, Perspectivas 2017, hoje falando da bovinocultura de corte com o assessor técnico da CNA, Rafael Linhares. Rafael, agora nesse segundo bloco nós podemos começar falando então quais foram os produtos mais exportados. Mais exportados? Tudo bem. Entre eles, nós temos aqui a carne natura, industrializada, miúdos, carne salgada e tripa. O grande destaque é a carne natura, que representa 81% das exportações para 2016, no acumulado aí janeiro ou outubro, mas nesse caso aqui no gráfico nós estamos falando somente no mês de outubro. Então, isso mostra que o grande poder de exportação no Brasil é na carne natura. Tá? Quando a gente fala carne natura, são os cortes. Alcatra, picanha, contrafilé, cortes tanto do dianteiro quanto do traseiro, vai depender para o mercado consumidor que vai ditar essa exigência. Tem mercado que aceita mais os cortes do dianteiro, tem mercados que já preferem o corte do traseiro, enfim. A indústria desmonta o boi, produz a carne e destina para o seu cliente conforme a exigência. Tá? O restante é miúdo, também relativamente bem exportado, na ordem de 8% do volume total exportado da carne bovina. Rafael, então, quando a gente vai falar agora quais são os nossos principais compradores, é importante até frisar em relação a isso que você falou, justamente por isso que se quer muito a Europa, né? Porque você consegue, tem cortes que você consegue pagar o restante do boi, né? Mais ou menos nesse sentido que se faz essa média para ter a rentabilidade para a agroindústria. Exato, a agroindústria trabalha dessa forma, faz o abate do bovino, faz a desossa, e aí ela começa a procurar um mercado melhor para aquele corte, conforme a matéria-prima que ele abateu. Tá? Obviamente que conforme a diversidade que o abate bovino nos traz, o frigorífico tem que estar atento, tem que estar bem estratégico para poder acertar nas suas vendas, entendeu? E sempre tendo o mercado interno, que é um grande consumidor, 80% da carne produzida a nível nacional é consumida aqui dentro do país mesmo, e apenas 20% é exportado. Esse ano não vai dar uma diferença um pouco maior, porque devido à redução do volume abatido e do volume de carne produzida, essa ordem vai para 23%. Mas, de todo o caso, o frigorífico traça a linha de estratégia para exportação, tendo o mercado interno como uma grande âncora, mas, nesse sentido, nós temos aqui na tela seguinte os principais importadores da carne bovina brasileira, com destaque para Hong Kong, China, Egito, Rússia. Cada um deles tem a sua particularidade no acabamento, no tamanho, no peso, tipo de corte. No tipo de corte, no tipo de embalagem. Todos eles seguem as suas exigências, critérios para poder comprar a carne bovina brasileira. E que o frigorífico se prepara, né? Por isso que existem aquelas inspeções, ele se prepara para atender o que o cliente quer. Se prepara, busca as habilitações. Quando o Brasil abre o mercado para um determinado país, há interesse comercial do frigorífico com o comprador no mercado externo. Então ele se prepara, busca suas habilitações, atende certificados sanitários internacionais, para que no momento da operação de exportação isso já esteja tudo acertado, essa parte burocrática. A partir daí é só preparar os containers e viajar aí para atender os pratos dos consumidores no mercado externo. E tem até o tipo, até o jeito de abater, tem um país que exige. Sim, temos o abate convencional, temos o abate halal, temos o abate kosher. Cada país, um segue a sua exigência, desde a chegada do animal até a saída da carne. Tem toda uma peculiaridade de cada um deles. Agora, São Paulo ainda é o principal estado exportador de carne bovina? Sim, a gente vê no gráfico, aqui a participação dos compradores da carne bovina e a tela seguinte, respondendo a sua pergunta, nós temos aqui os principais estados exportadores de carne e miudezas bovinas em outubro de 2016 em volume. Tá? Destaque para o estado de São Paulo, que representa 31% da origem das exportações da carne bovina brasileira. Aqui vale uma atenção especial, Marcelo, por quê? Porque São Paulo não tão representante no abate bovino, mas ele recebe muita carne de outros estados, Mato Grosso, de Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, para ser desossada, para ser
industrializada e a partir daí saindo de São Paulo para os portos e dos portos para os países. Então, São Paulo é tido como um grande entreposto, não como um grande produtor de carne bovina. É interessante isso, porque facilita, né? Você tem a logística toda da carne. Esse é um grande diferencial. Exatamente. Coloca o estado de São Paulo numa posição, graças também às plantas frigoríficas mais avançadas, mais próximas aos portos, e também por ter uma questão logística toda inserida aqui de transportar a carne com osso para as plantas frigoríficas no estado de São Paulo como um todo. Esse mapa é interessante até em relação aos diferenciais de preços que o produtor recebe justamente pela proximidade no frigorífico, proximidade do mercado. Isso tudo influencia na hora do produtor conseguir vender o boi? Sim, o estado de São Paulo sempre foi referência, ainda é referência no mercado bovino em relação ao preço da arroba, porque além de ter essa proximidade de saída de exportação, ele também é um grande consumidor. Então nós estamos falando aí na ordem de 11 milhões de pessoas no único estado, então isso aumenta a demanda na lei da oferta e da procura, a oferta fica um pouco mais escassa e o preço da carne, o preço do boi fica um pouco mais elevado também em relação aos estados vizinhos, comparando aí a logística e a distância de cada um deles. Então, São Paulo, grande entreposto, grande consumidor, proximidade dos portos. Isso faz com que ele realmente desponte aí nos principais estados exportadores de carne bovina. Ainda avaliando como em relação a 2016, para se fazer uma projeção para 2017, você se arriscaria a fazer uma avaliação? Porque a gente teve o fator consumidor, né? Que ele está naquela questão da proteína, vai pela proteína mais barata em relação à crise econômica. Você acredita que esse fator ainda vai continuar em 2017? Acredito. Nós fizemos o levantamento, nós fazemos nossas análises e acreditamos que a crise econômica do país vai persistir. Ela é extremamente ligada ao consumo de carne bovina. O consumidor brasileiro opta pela carne bovina sempre, pelo corte, pelo churrasco, pela tradição que o brasileiro tem. Mas, à medida que a renda vai diminuindo, ele vai optando por cortes mais baratos até que ele chega ao ponto de mudar para carnes de outras espécies, como a carne de aves e suínos, que são grandes concorrentes. Então, essa dificuldade de consumo vai se estender no próximo ano, o que vai delimitar aí uma força maior para a exportação. Poder ter esse equilíbrio aí para poder ter uma retomada de crescimento do mercado pecuário nacional em 2017. Você que acompanha, Rafael, isso mostra justamente essa questão toda, essa movimentação das associações de raças com relação à rastreabilidade, que a CNA tanto apoia, criando selos e tudo mais. São mercados específicos, mas é uma carne cara em relação às demais carnes. Então, a estratégia do produtor não é tão fácil, mas ele tem que continuar persistindo para manter essa qualidade, pensando na exportação. Exato. Quando você fala persistindo, eu entendo que ele deve melhorar a sua gestão de custo. Certo. Ele pode, sim, investir em genética, investir no cruzamento industrial, produzir a carne de melhor qualidade, que com certeza ele vai ter mercado. Mas isso tudo tem que caber dentro do orçamento dele para que ele tenha uma margem positiva. Tá? A carne de qualidade, os protocolos de rastreabilidade, vem aí sinalizando um nicho de mercado. O produtor está disposto a investir desde que o consumidor garanta a compra, remunerando, de certa forma, o custo que o produtor teve na produção dessa carne. Agora, vamos falar de importação, né? Quais são os principais produtos que o Brasil compra do exterior? A gente tem na próxima tela aqui a descrição da nossa importação, também destaque para a carne in natura. Lembrando que nós somos importadores pequenos de carne bovina, mas dentro desse pequeno contexto nós destacamos a carne in natura, que em outubro nós importamos 21 milhões de toneladas e 3 mil toneladas de carne. Então é muito pouco e segunda parte seria em relação a dólares, né? 21 milhões de dólares, né? 21 milhões de dólares, 3 mil toneladas de carne importada em 2016. Em segundo plano, o miúdo aí aparece como segundo destaque. Isso é importante que isso aí se mantenha em baixa, né? Essa carne in natura vai vir também cortes especiais, uma carne ou outra especial de um país, uma picanha
nobre. Então, acredito que seja esse volume, nada muito ameaçador para a nossa exportação. Um nicho mais específico. Agora, a carne que o Brasil importa vem principalmente dos países do Mercosul, justamente nesse sentido? Exato, pela proximidade, né? São países vizinhos. Destaque aí para o Paraguai, que foi um grande exportador de carne bovina para o Brasil em 2016, comparado aí de janeiro a outubro. Então, Uruguai, Argentina, Austrália, são as carnes que a gente vê aí de formas bem pontuais, uma carne ou outra porque tem um gosto mais seletivo. É que tem aquele mercado de restaurantes, principalmente, que já tem esse nicho específico, né? Sim, esse restaurante com diversas bandeiras aí, né? Tem um cardápio para oferecer para o consumidor. E aí ele serve, sim, a carne paraguaia, a carne uruguaia, que são grandes produtores, tem uma carne de excelente qualidade também, mas, graças a Deus, não é ameaça aí para a nossa pecuária. Ainda bem, né, Ainda Rafa? bem. Ainda bem que tem Que continue assim. Continua assim. Agora vamos fazer uma avaliação mais profunda, que é o que mais interessa para o produtor rural, justamente em relação a como tem sido a evolução do preço da arroba. Evolução do preço da arroba, aqui a participação ainda aqui a participação dos países. Dos ainda, países, né? 63% do Paraguai, Uruguai com 19%, Argentina, Austrália. Nada muito ameaçador. Respondendo a pergunta sobre a valorização da arroba, a gente percebe que no decorrer de 2014 até os dias de hoje, a arroba vem tido picos de recordes. Em 2015 nós tivemos o maior preço da história, R$ 167,00 a arroba. Isso mostra que a arroba valorizando, falta do boi gordo para abate, consumo interno ainda reduzido e a indústria tendo aí a grande tarefa de otimizar suas exportações. Mas nesse contexto de valorização de arroba, a gente percebe que a inflação está impactando muito. A inflação nesses tempos de crise nacional, a gente percebe que está impactando muito. Quando a gente deflaciona, a gente percebe que esses valores aumentados, o valor da arroba, geralmente são menores que anos anteriores. Então, vale a pena o produtor conhecer um pouco sobre isso, conhecer os seus custos, porque pode dar a falsa ilusão que a arroba mais alta está remunerando ele melhor, quando na verdade não está. Ele tem um custo elevado de produção, ele tem um poder da inflação diretamente ligado ao valor da arroba que ele está vendendo. Isso aí coloca uma falsa impressão de que ele está tendo uma rentabilidade maior, quando na verdade nem sempre está. Em termos atuais, nós temos aí na faixa de R$ 152,00 o preço da arroba do boi gordo de São Paulo como referência. Então, deve caminhar assim, lembrando que a reposição vem sinalizando uma oferta maior de bezerro para reposição, então podemos ter sim, em 2017, uma oferta maior de boi gordo, vai depender muito do regime de chuva nos principais estados produtores e também do consumo da carne bovina. Vamos torcer que aumente. Há 10 anos atrás nós tínhamos um consumo aí de 40 quilos de carne bovina por habitante ano, nós já estamos aí na faixa de 33, então a gente espera que o mercado se consolide, o consumo volte a estabelecer, a exportação sinalize com novos mercados, principalmente os Estados Unidos, que abre para o Brasil uma grande oportunidade de ser negociado também com China, com Canadá, com Coreia do Sul, com México, para que novos mercados tenham e as indústrias aí consigam ter um fôlego a mais para que remunere também o nosso produtor. Tá certo, boas expectativas. Então, agradeço a participação, assessor técnico Rafael Linhares. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, muito obrigado a todos.